Mas eu aprendi uma coisa em tudo, dai graças a Deus. Glória a Deus por isso. Amém? Hoje é o último dia da ministração dessa série de mensagens de agosto, Famílias Abençoadas. Mas uma coisa que Deus colocou no meu coração, o Espírito Santo colocou muito forte. Não é o último, a partir de hoje começa para nós tudo aquilo que nós aprendemos. É como numa escola, né? Numa faculdade ou em algum curso técnico que você faz, você certamente vai aprendendo tudo aquilo. E quando você se forma, você envia seu currículo e a partir dali você começa a colocar em prática aquilo que você aprendeu, amém? Então tudo que vocês têm aprendido ao longo desse tempo, por isso que eu costumo falar, toda vez que você está ouvindo uma palavra de Deus ou lendo a palavra de Deus, é uma oportunidade de aprendizado para dali então nós colocarmos em prática. E falando em famílias abençoadas, hoje eu quero falar sobre um assunto de 3 famílias, 3 gerações que deram início ao que nós conhecemos hoje como família, e ainda mais debaixo dessa promessa, né, de uma família abençoada. Quem crê que Deus é família? Amém? Deus, ele é Pai, ele é Filho, ele é Espírito Santo. Então Deus criou a família. Se você pegar Adão e Eva, ali juntou os dois, viu ali a necessidade de um homem que estava só e colocou uma mulher para acompanhá-lo. E dali eles formaram uma família. Nós nos relacionamos como irmãos. Por quê? Porque Deus é Pai. Amém? Então se eu e você nos chamamos de irmãos, é porque nós temos um Pai em comum. E esse Pai é Deus. E Deus, ele sabe que nós precisamos e fomos criados para viver em família. A família aqui que eu quero trazer para você não é somente aquela dentro de casa, mas no geral, toda a família. Nós dependemos de uma família. Nós vivemos, ainda que não seja de uma família física, de uma família aqui, mas nós vivemos debaixo de uma família espiritual. E isso é muito importante para você, que de repente se sente só, saiba que você tem uma família aqui, amém? Que você pode contar com os seus irmãos daqui de casa. Fique à vontade, livre, para conversar, para estar em comunhão, toda vez que você tiver oportunidade. Essa casa aqui, a igreja, ela é feita para isso, para ser uma família para você. Amém? Coloca para mim, por favor, Gênesis, capítulo 2, o verso de número 15. Eu quero ler com você alguns textos aqui, para a gente poder construir uma ideia daquilo que começou através dessas gerações e que nós vamos falar sobre elas hoje. Gênesis capítulo 2, verso de número 15. Diz assim, ó: O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden, para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Agora coloca para mim, por favor, o verso de número 21. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono. E enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem, esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Então, só por enquanto aqui, só para entender esses dois textos que nós lemos, aqui Deus criou já o céu, a terra, criou tudo, e colocou o homem ali no jardim do Éden. E ele viu que não era bom que ele ficasse só. Colocou uma mulher, Eva. E a partir dali, cria-se uma família. E ele instrui, a partir daquele ato em si, ao qual depois eles pecam, e não é nesse assunto que eu quero tratar, mas sim no que ele relata aqui, a ordem de Deus. Unirá,
ela será chamada mulher. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Então aqui, no início da família, no início de um relacionamento, Deus coloca o homem na terra, Deus cria o homem, cria a mulher, coloca os dois e dá uma direção para eles. Olha, uma ordem. Vocês vão se unir e a partir desse momento vocês vão deixar a sua casa, vocês vão deixar pai e mãe e vão construir a partir daqui. Você fala, poxa, mas uma ordem vindo para Adão e Eva, eles não tinham pai, não tinham mãe. Mas estava se estabelecendo ali um fundamento para aquilo, a partir dali. Então eu quero agora caminhar com você para Gênesis capítulo 12, o verso de número 1. Coloca para mim, por favor. Até esse ponto, nós entendemos que Deus criou o homem, criou a mulher, e os dois, a partir dali, teriam que se tornar uma família. Aí o Gênesis capítulo 12, verso de número 1, vai começar a falar agora sobre um cara muito importante no assunto família. E diz assim: Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Agora preste atenção nisso daqui. Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Então Deus está falando para Abrão, para que ele saia da família dele, da terra onde ele vivia, da sua parentela, e ele vai para um lugar onde Deus vai mostrar. Agora, mais adiante, agora você pula toda a Bíblia aí e vai lá para Gálatas capítulo 3, o verso de número 6. Gálatas capítulo 3, o verso de número 6. E diz assim: Considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé é que são filhos de Abraão, prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé. Anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de vocês, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados com Abraão, homem de fé. Já os que se apoiam na prática da lei, estes da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé. Ao contrário, quem praticar estas coisas, por elas viverá. Agora preste bem atenção nisso aqui, ó. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Não costumo ler muita coisa assim, mas dentro do que foi proposto, faz muito sentido ler tudo isso daqui. Existe a criação, o princípio da criação do homem e da mulher, feito por Deus, para que a partir deles pudesse ser gerados uma família, filhos. E a partir dali ele pega um homem, chamado ainda na época Abrão, ele tira Abrão da sua tenda ali, chama ele e dá uma promessa, para que ele saísse de onde ele estava, cresce na palavra de Deus, que a partir dele seriam gerados e abençoados toda a sua geração. E depois, o apóstolo Paulo ele está ali lendo na carta de Gálatas, escrevendo para Gálatas, ele traz uma reflexão justamente sobre Abraão, conhecido como pai da fé, conhecido como o primeiro termo onde a gente vê ali sobre abençoado a sua família, a sua geração. E ele fala um negócio muito importante, que Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando ele se tornou maldição em nosso lugar. E quando ele fala que
que para que quem crê em Cristo, em Jesus Cristo, as bênçãos de Abraão chegasse até os gentios, falei, meu Deus, aquele acesso, aquela promessa de Abraão, quando a partir dele começa-se uma nação, a partir de Abraão começa uma nação, que é a nação de Israel. Você vai entender Abraão, Isaac e Jacó, depois Jacó e Israel, como a nação de Israel. Só que Cristo ele vem e nos dá o mesmo direito que foi proposto para aquela nação de Israel, que através dele, eu e você pudéssemos ser também abençoados, assim como são os filhos descendentes de Abraão. Quem está entendendo isso? Então, através de Cristo, eu e você, a minha família e a sua família, vamos receber os mesmos direitos, as mesmas bênçãos de Abraão sobre a minha casa e a sua casa, através de Jesus Cristo. Isso é para glorificar. Olha o acesso que Cristo nos deu através disso. A importância que tem esse fato. E por que é importante nós entendermos hoje, através da família de Abraão, através da família de Isaac e através da família de Jacó, quais são os feitos deles, quais são as características, os ensinos que nos trazem a família deles, que começaram todo o propósito de Deus através da vida deles, o que vem se estendendo para nós através da aliança que Cristo fez na cruz. Ele se fez maldito, ele pendurou no madeiro, ele se humilhou para que eu e você hoje pudéssemos usufruir dessas bênçãos, assim como o povo de Israel, nós também temos acesso a isso hoje. Quem crê nisso? Amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor aí? Deus fala para Adão, né? Ele coloca ali uma ordenança. O homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Para Abraão ele vem e fala, saia da tua terra, saia da tua parentela. Nota que sempre é algo que nós estávamos ligados a alguma coisa, e quando ele fala, dá essa ordenança para que saíssemos dali, daquele ato, daquela família, daquele ambiente, daquele círculo, isso me traz até, o Everton pregou um pouco falando sobre o fruto maduro, quando ele, no tempo certo, ele cai da árvore. E eu entendi semelhante ao que ele explicou, da mesma forma somos nós, quando queremos constituir uma família. No tempo certo, quando você estiver preparado, quando você estiver maduro, você precisa se desvincular, para que você possa criar a partir dali a sua história, a sua trajetória, a sua geração, a sua família. E para que isso seja abençoado, nós vamos ver ao longo do texto exemplos que mostram, principalmente da história de Jacó, de Isaac, que quando ele manda, de Abraão, quando manda Isaac, o seu servo, buscar uma mulher para Isaac, você vai entender ali que naquele contexto a importância de você se desvincular, de você estar livre para aquilo. Por que tudo isso acontece? Para que as bênçãos cheguem até nós, é necessário muita obediência à palavra de Deus. É necessário muito entendimento daquilo que Deus quer para mim e para você, para que nós não construímos algo debaixo de uma maldição. Para que nós não construímos algo para que lá no futuro seja motivo de arrependimento. O que é uma família abençoada? Baseado no texto que nós lemos, por que essa promessa de bênção? O que seria uma família abençoada? Quais os valores que tem uma família abençoada? O que eu preciso entender? Por que eu preciso saber o que é? Por que eu preciso entender quais são os valores? O que isso vai trazer para a minha vida? Por que existem famílias que não são abençoadas? Que nós vemos muita crise, muita briga, muito desentendimento. Por que tudo isso acontece? 3 coisas que cada uma dessas famílias pode nos ensinar para sermos mais abençoados. Quem quer que você pode ter uma família mais do que abençoada, levanta a mão. Amém? Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero falar para você, que eu quero compartilhar com você, é sobre a família de Abraão. Primeiro item. O que eu aprendo com a família de Abraão? De cada família, de cada geração, vou falar 3 itens.
A primeira coisa que eu aprendo com a família de Abraão, ele nos ensina a seguir a Deus. Gênesis 12:1 diz assim: Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. A primeira coisa que eu aprendo para que eu e você possamos ter uma família abençoada, que nós precisamos aprender é seguir a Deus. Ouvir a voz de Deus. Entender qual é o propósito de Deus para minha casa, para minha família, para cada um de nós. Eu preciso entender. Abraão, ele ouviu e Deus fala para ele: você vai sair de lá, mas você vai para um lugar que eu te mostrarei. Ele está dando uma direção. Vai, pode ir, confia em mim, me segue. E hoje nós vemos que muitas vezes as famílias elas patinam em algumas coisas. A nossa casa, em algum momento, ou algum familiar que nós conhecemos, ou alguma estrutura do ambiente da nossa família. E eu posso estender não somente como uma família casa, mas também família. Primos, tios, a família. Aquilo que nós convivemos. Porque nós somos ferramentas também para que essas famílias sejam abençoadas. E eu creio numa coisa: Deus tem guardado muito a nossa família, até aqueles que não conhecem, por causa de mim e de você. Você pode ter certeza disso. Deus está guardando. Existe uma promessa nisso daí. Então uma coisa que nós temos que aprender é isso, a seguir a Deus. Quando Deus fala algo, aí você vai falar assim: poxa, pastor, mas eu sou casado e minha esposa não é convertida ainda. Amém, você é um agente ali para você começar a seguir a Deus e através de você, a sua família ser abençoada. Mas pastor, eu sou uma mulher, o meu marido não vem. A mesma coisa para você. Eu sou um filho e meus pais não vêm. A mesma coisa para você. Seja você que está ouvindo essa palavra, o agente de Deus, para seguir a voz de Deus e tornar a sua família alcançada através da sua vida, para que todos eles sejam abençoados. Amém? Então é importante eu e você aprender que através de nós tendo a direção, todos aqueles da nossa família serão abençoados. É uma promessa. Segunda coisa que eu aprendo aqui com a família de Abraão. Ele nos ensina a confiar em Deus. No verso de número 4 de Gênesis 12, diz assim: partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Olha só para você ver uma coisa. Deus dá uma promessa para Abraão de que ele teria uma família. Só que tem um detalhe muito importante. A esposa dele não podia ter filhos. E ele, debaixo disso daí, ele pega o sobrinho dele, provavelmente é meu sobrinho, minha geração, vou cuidar dele, a partir dele vai se estendendo. Só que Deus, ele faz o impossível na vida, e a gente às vezes não está com os olhos espirituais, com a visão espiritual aguçada para aquilo que Deus vai fazer. Se ele prometeu para você algo, você pode ter certeza, ele vai cumprir da forma mais extraordinária que você imagina, mas ele vai cumprir. Não tenta dar o seu jeitinho, deixa que Deus faz do jeito dele. Basta você confiar. E é isso que ele fez. Ele confiou, ainda que do jeito dele. Ele foi tentando, mas ele não parou. Ele não ficou esperando ou tentando uma alternativa diferente daquilo. Ele pode ter pensado no momento, mas Deus, ele fez aquilo que prometeu. E através dele e de Sara, do seu casamento, ele começou uma nova nação, começou a gerar uma nova família. Outra coisa que eu aprendo aqui, o terceiro item na família de Abraão, ele nos ensina a sacrificar. Gênesis 22:1 diz assim, coloca para mim, por favor, Gênesis 22, capítulo 1. Passando algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Coloca o 2, por favor. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Olha que loucura isso. Deus pega um cara que a esposa não pode ter filho, manda tirar da terra e fala assim: a partir de agora eu vou fazer de você uma grande nação.
E ele pega e vai, ele ouve, ele confia e ele vai embora. Aí lá na frente, Deus prepara, Sara engravida, nasce Isaac. Aí debaixo de uma promessa que dele sairia uma grande nação, Deus pede para ele o seu bem maior, o seu bem mais precioso, o seu filho. Como é que você vai entender um negócio desse? Só que mais do que isso, Abraão pega e vai. Abraão simplesmente obedece. Ele pega seu filho e leva para o sacrifício. Agora, quantos de nós estamos sacrificando algo em prol da nossa família? Em prol da nossa família melhorar, em prol da nossa família ser abençoada? O que você tem sacrificado para que isso aconteça? Eu não estou falando de sacrifício de dinheiro, não. Eu estou falando de sacrifício, de tempo de qualidade, de tempo junto, de tempo de ensino, de aproveitar mais a sua família, de levar a palavra de Deus para dentro da sua casa, para dentro vou voltar agora no exemplo que eu dei, o marido para a esposa que não é convertida, da esposa para o marido, do filho que os pais não foram alcançados ainda. O que você tem sacrificado para que a sua família seja abençoada? O que nós precisamos é tomar como lição que Abraão, ele não mediu esforços, ele só creu. Se Deus falou para mim uma palavra de que ia ser, através de mim, uma grande nação e seriam abençoados, então eu creio que aquilo que ele está fazendo, ele vai cumprir. A mesma promessa sobre a minha vida e sobre a sua. Quem lembra que através de Cristo nós vamos receber as mesmas bênçãos? Amém? Então, se nós vamos receber, basta a gente seguir a Deus, basta a gente confiar no que Ele falou para nós e basta a gente colocar alguns sacrifícios na nossa vida, sem esforço, sem medir esforços, e confiar que Deus ele vai fazer, porque Ele é fiel em cumprir aquilo que Ele prometeu. Quem crê nisso? Dá um aplauso ao Senhor então aí, vai. Segunda coisa que eu quero falar para vocês aqui, são 3 ensinos a partir da família de Isaac. Abraão começou ali a sua família, Abraão, Sara, nasceu Isaac, e ali vai continuando a história. São gerações, estão debaixo de uma promessa, amém? Estão debaixo de algo que Deus deu uma direção. Primeira coisa que eu aprendo aqui, primeiro ensino que eu aprendo com Isaac, que é aquilo que eu falei sobre a obediência. Ele nos ensina a levar o casamento a sério. Por que o casamento a sério? Gênesis 24, 1. Coloca para mim, por favor. Diz assim, ó. Abraão já era velho, de idade bem avançada, e o Senhor em tudo o abençoara. Disse ele ao servo mais velho de sua casa, que era o responsável por tudo quanto tinha: põe a mão debaixo da minha coxa e jure pelo Senhor, o Deus dos céus e o Deus da terra, que não buscará mulher para meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou vivendo, mas irá à minha terra e buscará entre os meus parentes uma mulher para o meu filho Isaque. O servo lhe perguntou: e se a mulher não quiser vir comigo a esta terra? Devo então levar teu filho de volta à terra de onde vieste? Cuidado, disse Abraão, não deixe o meu filho voltar para lá. O Senhor, preste bem atenção nisso, o Senhor, o Deus dos céus, que me tirou da casa do meu pai e de minha terra natal, e que me prometeu sobre juramento que a minha descendência daria esta terra, enviará o seu anjo adiante de você, para que de lá traga uma mulher para o meu filho. Se a mulher não quiser vir, você estará livre do juramento, mas não leve o meu filho de volta para lá. Então o servo pôs a mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou cumprir aquela palavra. Olha só para você ver como é importante esse ensino sobre levar a sério o casamento. Abraão tinha uma promessa, certo? Aí ele tem um filho. E ele manda o servo dele, o melhor servo dele ali, o governante das suas coisas, manda buscar uma mulher. Só que ele fala uma coisa muito importante. Não busque mulher dos cananeus. Por que os cananeus? Os cananeus eram contrários ao povo de Deus. Eles eram um povo considerado um povo mau. E aí você vê hoje em dia muitas
famílias querendo ser construídas sem princípio algum baseado na palavra de Deus. É claro que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Quando eu e a Marilda fomos para Cristo, nós já éramos casados. Nós não nos conhecemos na igreja. Mas é muito importante que você entenda esse princípio, e hoje você entendendo a palavra de Deus, querendo construir uma família e que essa família seja abençoada, cuidado com aquele que você quer criar um relacionamento, quer gerar um relacionamento. Será que isso daí vai adiante? O que será que isso vai trazer para a sua vida? Será que você vai conseguir sustentar isso? E Abraão, ele faz até um juramento, faz o servo jurar. Naquela época era um juramento que eles faziam, colocar a mão sobre a coxa, debaixo da coxa ali, e jurar pelo Senhor, para que o servo realmente cumprisse a palavra dele. Tamanha responsabilidade que era, e ele fala, não volte, não vai buscar na terra do meu pai, porque é um juramento lá. Se eu tive que sair de lá para que se cumprisse a palavra de Deus, não é para você voltar lá e buscar. Você tem que buscar do meu povo, de algum parente, mas não voltar de onde eu saí. Ou seja, de onde você já foi tirado, de onde você já foi amadurecido e começou, a sua geração, a sua descendência tem que continuar. Você não tem que ficar voltando para o mundo para querer buscar coisas e trazer, não. Você tem que seguir diante daquilo que Deus colocou na sua vida. É muito importante que você entenda isso. Olha o que ele fez pela família de Isaac. Ele mandou escolher uma mulher. E ali gera-se toda a história. É muito importante que quando você tem uma promessa de Deus, você seja obediente a toda a direção que Deus está dando para a sua vida. Para que você não fique voltando, fazendo ciclos, cada hora voltando atrás e não entendendo. E aí você reclama, pô, Deus não está cumprindo a minha promessa, aquilo que o Senhor prometeu. Analise para ver se você não está fugindo de alguns pontos que Deus colocou na sua vida. Preste muita atenção, esteja atento a isso. Segundo ponto que eu aprendo aqui sobre a família de Isaac. Ele nos ensina a semear. A semear. Gênesis 26, 12 diz assim, Isaac formou lavoura naquela terra, e no mesmo ano colheu a 100 por 1, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Estes taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaac, tinham cavado na sua época, enchendo-os de terra. Se você pegar esse contexto aqui, existia uma seca naquele lugar, existia uma fome, existia uma necessidade muito grande naquela terra. E Isaac, seguindo tudo aquilo que Deus tem colocado sobre a família dele e obedecendo todos os princípios que Deus tem colocado na vida dele, ele foi um cara que prosperou naquele lugar. E se você olhar o contexto depois, você na sua casa tire um tempo para ler sobre esse texto, você vai ver que o rei expulsa Isaac daquele lugar porque ele se tornou uma referência para um lugar onde as pessoas não eram abençoadas. Os filisteus não eram abençoados. Também era um povo contrário ao povo de Deus. Lembra do gigante Golias? Aquele filisteu era um povo que era totalmente contrário ao povo de Deus. E aquela terra não era próspera. E como que um homem, debaixo de uma promessa de Deus, começa a cultivar, semear naquele lugar, naquela terra seca, que ninguém acreditava, e ele se torna um homem rico? A mesma coisa eu falo para mim e para você. As nossas famílias precisam aprender a semear. Precisam aprender a confiar naquilo que Deus e onde Deus nos colocou. Aonde você está, a sua família, a sua casa, é um local onde você é um local para você semear. É uma terra que o mundo pode falar que não tem jeito, mas Deus ele fala, confia em mim, pode semear aí, pode acreditar que eu vou fazer a sua família ser próspera e abençoada, e a sua geração vai ser abençoada em nome de Jesus, amém? Terceiro ponto que eu aprendo aqui com a família de Isaac. Ele nos ensina a pensar no futuro. Gênesis 25, 21 diz assim. Estou lendo bastante Gênesis porque nós estamos falando dessa família, amém? Dessa geração, Abraão, Isaac e Jacó. E está tudo ali em Gênesis. Gênesis 25, 21 diz assim. Isaac orou ao Senhor em favor de sua mulher.
porque era estéril. O Senhor respondeu à sua oração, e Rebeca, sua mulher, engravidou. Os meninos se empurravam dentro dela, pelo que disse: por que está me acontecendo isso? Foi então consultar o Senhor. Olha só para você ver que interessante. Abraão tem uma promessa de que a partir dele, da família dele, seriam gerada uma grande nação. E a mulher era estéril. Aí nasce um filho, que depois desse filho, Deus pede em sacrifício, mas no momento que Deus testa ali Abraão e vê que realmente ele é fiel a Deus, ele para todo aquele processo ali de sacrifício. Isaac começa a crescer, começa a prosperar, tem uma esposa, e essa esposa também é estéril. Como que vai nascer uma geração, sendo que Deus vai preparando para eles pessoas, né, mulheres para esses homens, só que as mulheres estéreis. E se você olhar Raquel, a mesma coisa com Jacó, era estéril também. Aí você fala, poxa, que loucura, como que Deus, ele age dessa forma? Meu amado, Deus, ele tem o domínio sobre todas as coisas. Uma coisa que eu aprendo com isso, ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus que ele, através dessas famílias, ele vai perpetuar, através desse exemplo, na minha e na sua família, gerações abençoadas, famílias abençoadas. Mas pastor, eu não vejo solução para isso. Creia, ele foi capaz de colocar aquelas mulheres que eram estéreis a engravidar, a gerar através delas filhos, e através desses filhos, outros filhos, e assim por diante. Da mesma forma que você acha que era impossível para eles, para você é muito mais que possível, porque Deus, ele é um Deus do impossível. E se ele prometeu que eu e você, através de Cristo, vamos ter a nossa família abençoada, basta você crer. Basta você acreditar nisso, nessa palavra. Isso daqui é para te inspirar, que você pode estar vivendo um momento hoje, que você de repente fala assim, mas é impossível essa palavra vir de encontro para mim. É impossível. Que é coisa mais impossível do que Deus prometer para um homem que ele ia ter uma geração, através dele uma nação. E hoje nós vemos a potência que é a nação de Israel, e tudo começou a partir dele. E mesmo com mulheres sendo estéril, nasceu tudo isso. Por que para mim e para você vai ser impossível? Por que muitas vezes nós vamos colocar obstáculo numa promessa que Deus já deu para nós, através de Cristo lá na cruz? Esses gentios que Paulo refere-se, somos eu e você. Aqueles que não fazemos parte do povo de Israel. Mas Cristo nos deu esse acesso. Quem crê? Então, se Cristo deu esse acesso ao Pai, para que possamos ser chamados filhos de Deus, ser reconhecidos como filho de Deus, e usar dessas mesmas bênçãos, basta você crer nisso, meu amado, e descansar no Senhor. Descanse completamente dele, que você pode ter certeza que você vai começar a enxergar as bênçãos sendo derramadas sobre a sua vida. Para nós termos um filho, não tem a ver com desejo, com amor, com prazer. Naquela época, se você não tivesse filho, você era considerado, tá tudo errado. Pode ver que Ana, ela não podia ter filho, e Penina chega para ela e começa a zombar dela, ela não podia ter filho. Olha para você ver como que era a relação naquela época, uma mulher, e como era o sentimento daquela mulher de não poder ter filho. E para nós hoje, a pessoa, de repente nem importa, tem muitas pessoas hoje que não se importam com isso. Está errado? Não. Não está errado. Se você não quiser ter filhos, não está errado. É um direito seu. Mas você pode ser um agente dentro da sua casa, como um filho, para que você possa abençoar a sua família. Amém? O tema é famílias abençoadas. Quem quer ter uma família abençoada, levanta a mão. Amém. Você pode ter certeza que você está debaixo de uma promessa de Deus para que a sua família seja abençoada. Suas escolhas precisam dar uma olhada no futuro. Aquilo que você escolhe hoje vai ter muito a ver com o seu futuro. Aquilo que a sua família, o contexto que a sua família está vivendo hoje, para que ela seja abençoada, você precisa olhar para o presente. Você precisa dar uma analisada em tudo aquilo que está acontecendo ao seu redor. Parar um pouco. Outro dia eu até brinquei com a Marilda. Falei, Marilda, tem hora que a gente vai precisar pôr a bola no chão.
Mas você está falando para mim abaixar minha bola? Eu falei, não, é pôr a bola no chão para a gente analisar, é uma gíria do futebol. Ela achou que eu estava ofendendo ela. Eu falei, não estou ofendendo não. É só para a gente pôr a bola no chão, respirar e ver para onde a gente vai tocar essa bola. Porque tem uma hora que você precisa parar. Tem hora que você vai estar olhando a família, você vai falar assim, meu Deus, tem algo aqui que não está conseguindo gerar nada. Tem algo dentro da nossa casa que não vai para frente. Ali não estava dando sequência a família de Isaac porque a mulher dele era estéril. O que ele fez? Ele foi e orou. Às vezes você está passando algo na sua família que você não está conseguindo ir para frente. Que não vai ter futuro, que você vai olhar e falar assim, mas como? Ah, vai acabar, não tem o que eu fazer mais aqui. Faça como Isaac. Vá ao Senhor, ore, busque a Ele. Isaac orou em favor da sua mulher e Deus ouviu. Os seus caminhos já dão um destino do seu futuro. Essa frase que eu peguei do apóstolo Paulo Henrique. Aquilo que você almeja para a sua família, aquilo que você planeja para a sua família, precisa começar hoje. Você precisa dar um passo hoje, um passo de fé hoje. Não tem condições, pastor, você não conhece a minha família. Não, e você também não conhece a minha. Você não sabe dos desafios que nós enfrentamos. Mas eu faço como Isaac, eu vou e oro e busco a Deus. Eu faço o possível e o impossível, aquilo que está na minha mão, aquilo que eu posso fazer, eu faço. Convido, falo de Deus, falo da palavra de Deus, eu vou fazendo a minha parte, mas eu tenho que fazer alguma coisa. Para que a minha família possa ser abençoada e alcançada no geral, precisa partir de mim, precisa partir de você. Todos nós temos o desejo de ter uma família abençoada, amém? Vai partir de nós que queremos que a família seja abençoada. Por último aqui, a família de Jacó. Família de Jacó, que depois foi chamado de Israel. 3 coisas que eu aprendo aqui com a família de Jacó. A primeira, ele nos ensina a viver na verdade. Às vezes você pega um exemplo ruim e você não precisa passar pelo mesmo erro. Né? Eu tenho aprendido muito com isso. Não preciso passar lá na frente pelo aquele mesmo erro que a pessoa cometeu para que eu venha aprender. Deus tem o meu caminho para trilhar. Então existem meus erros, mas o erro dos outros é muito sábio você aprender. E olha só isso aqui, ó. Gênesis 27, 1 diz assim: tendo Isaac envelhecido, seus olhos ficaram tão fracos que ele já não podia enxergar. Certo dia chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: meu filho. Ele respondeu: estou aqui. Nesse contexto aqui, Isaac já está velho, cansado, e ele chama o filho dele mais velho, que tem o direito da primogenitura, que seria o sucessor, né? Deveria ser Abraão, Isaac e Esaú. Mas ali, no contexto, a esposa dele ouve, né, o que o marido fala para o filho, e é interessante você pegar esse texto depois e ler. Você vê que ela planeja algo ali para que Jacó, o segundo filho, se torne o primeiro, se torne o primogênito. E vai gerando toda uma história que depois entra Jacó no cenário aqui. Mas olha para você ver, a Rebeca, a mulher, a mãe, ajuda o filho a cometer um engano contra o pai. Agora você imagina como seria essa família debaixo dessa maldição, debaixo dessa mentira, se não tivesse depois lá na frente que corrigir da forma que foi. O processo como foi doloroso para que as coisas pudessem encaixar. E às vezes nós vivemos debaixo de algo que muitas vezes nós estamos achando que é correto e estamos fazendo com que a nossa família vai caminhando debaixo de uma mentira e vai perdendo as bênçãos que Deus preparou para nós. O diabo, ele é o pai da mentira, ele nunca vai estar com a verdade. O diabo, ele sempre vai querer colocar dentro da sua família mentira. Aí você fala, como que pode vir a mentira dentro da família? Como que pode gerar um engano? Você mesmo vai responder. O que eu tenho feito para que eu não tenha visto as bênçãos de Deus sobre a minha vida? Será que eu estou de fato recebendo bênçãos?
Será que aquilo que eu estou recebendo não é algo maldição? Porque eu estou fazendo contrário à palavra de Deus, mas eu estou entendendo que aquilo, para mim, está sendo legal. Será que de fato é mesmo aquilo que Deus quer para você? Eles estavam vivendo, eles estavam começando a construir algo que seria prejudicial depois. E é aí que eu falo para você que eu aprendo com o erro dos outros. Era muito mais fácil se as coisas tivessem acontecido da maneira correta. Quantos erros eu já vi famílias cometerem que eu não preciso cometer com a minha família? Eu posso pegar o exemplo que aconteceu negativo e aprender com aquele erro. Isso é sábio, isso é sabedoria. Segunda coisa que eu aprendo aqui, que nos ensina através de Jacó, da família de Jacó. Ele nos ensina a aprender sobre as coisas de Deus. Gênesis 25 diz assim, capítulo 31, verso 31. Respondeu-lhe Jacó, venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho, disse Esaú. Estou quase morrendo de que me vale esse direito. Jacó, porém, insistiu, jure primeiro. Ele fez um juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilha. Ele comeu e bebeu, levantou-se e se foi. Assim, Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Continuando aquele contexto, Isaac chama o filho mais velho para passar para ele o bastão. Tem direito. A mãe ouve e vê e chama Jacó e fala, é o filho querido, e ela instrui Jacó. O filho mais velho vem cansado, com o seu direito de primogenitura, a partir dele continuaria a geração, e ele cansado ali, fala, de que me vale isso, se eu estou morrendo de fome? E Jacó aproveita daquela situação. Tem muita gente que fala sobre o aproveitamento, né, o modo com que Jacó usou de má fé daquele momento. Mas a gente precisa entender e aprender com esse erro de Esaú, que se ele entende o seu direito, ele ia até o fim com aquilo ali. Ele ia dar um jeito dele, com as suas caças ou de alguma forma, para reverter aquela situação. E não se entregar e não vender o seu direito para o irmão, e ele perdeu o direito. Tanto é que Deus considerou o direito dele. Jacó passa a ser o primeiro. Deus não muda a lei dele. Deus não muda os princípios dele. Nós que muitas vezes erramos, queremos fazer do nosso jeito, ou no momento de aflição, a gente vende qualquer coisa ali, faz qualquer barganha e perde o direito. E depois não sabe por que a nossa família não está sendo abençoada. Então olha só para você ver como que é importante a gente aprender com os erros. Primeiro eu preciso entender que debaixo de uma verdade a minha família vai ser abençoada. Debaixo de uma mentira, esquece. Deus, ele é o pai da verdade. A verdade está com Deus. A palavra de Deus é a verdade. O diabo é o pai da mentira. Então a minha família ela tem que estar debaixo de uma verdade, não debaixo de uma mentira. Primeiro ponto. Segundo ponto, se eu não conhecer a palavra de Deus, se eu não aprender, se eu não conhecer as coisas de Deus, eu vou estar barganhando aqui e minha família está indo para o buraco e eu não estou vendo. Eu estou achando que está tudo certo. O que adianta? Eu vou negociar aqui mesmo, não interessa. O que vale mais agora é um dinheiro na mão, minha família aqui, do que eu tá passando a necessidade, mas de repente eu estou debaixo de uma prova e não estou tendo a visão de que Deus está me provando e eu estou achando que eu posso barganhar com Deus ou barganhar com coisas do mundo aí e minha família vai ser abençoada. Ei, calma, espera. Entenda a situação. Entenda o que a palavra de Deus diz. Estamos debaixo de uma promessa, amém? E essa promessa é de que a nossa família vai ser abençoada. Amém? Então não saia barganhando, não fique debaixo de uma mentira. Esteja sempre com a verdade, para que a sua família continue sendo abençoada. Não negocie seus valores, os seus princípios da palavra de Deus, para que você possa querer alguma coisa melhor para a sua família. Deus já vai dar o melhor para você, amém? E o melhor que Deus vai dar é o que nós podemos receber, é o que a capacidade de cada um pode receber. Está errado o que ele fez com o irmão dele, né? Ao ver essa necessidade, essa troca, né, do prato ali por suas bênçãos. Mas Esaú deu a prioridade ao que não era prioridade. Ué.
Ele priorizou um prato de lentilha. Quantas vezes a gente já não ouviu, né? O crente fala muito isso. Eu não vou sair negociando aí um prato de lentilha. Mas o que valeu isso? Valeu simplesmente a geração dele. Valeu simplesmente aquilo que eu disse. Seria Abraão, Isaac e Esaú. Ele tinha o direito. Mas não. Para ele, pouco importa. Será que nós não estamos, muitas vezes, negociando coisas porque a gente não está sabendo esperar o tempo de Deus? Certamente. Já estava debaixo de uma promessa, porque a promessa estava sobre a família de Isaac também. Então seus filhos teriam a promessa também. Ele teria a promessa. Ele não ia morrer de fome. Ele não precisava se desesperar. Será que muitas vezes eu e você não estamos atravessando na frente dos carros aí e fazendo algo que a gente não está vendo hoje, mas que isso no futuro pode trazer uma maldição para a nossa família? A gente precisa tomar muito cuidado. A sua família depende das coisas espirituais. Não desconsidere as coisas de Deus para a sua família. Quando você recebe uma palavra no altar sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre a sua vida, considere a palavra. Não considere as coisas que o mundo está oferecendo. O mundo hoje está numa velocidade 10 vezes maior para querer acabar com a família hoje, principalmente a família cristã. Cuidado. Cuidado com o que você absorve lá fora e tenta trazer para a sua família. Muito cuidado com isso. Por isso que nós temos que buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Nós não podemos ficar buscando o mundo em primeiro lugar. Busque primeiro Deus em primeiro lugar. É Deus na minha vida, Deus na sua vida. Ponto. Deus em primeiro lugar. Agora o que eu faço? Calma. As outras coisas Ele vai acrescentando. É um exemplo que eu gosto de usar. Você imagina alguém que não conhece, não sabe onde eu moro. Eu entro no carro e falo assim, me leva em casa. A pessoa começa a dirigir, me dá uma carona. Aí a pessoa fala assim, para onde que é? Eu falo assim, vai indo nessa direção. Eu vou dando direção. A pessoa não sabe. Ela está indo aqui, ela não sabe. Mas ela confia, porque é eu que moro lá. É eu que sei o caminho. Então ela confia, ela vai. Eu estou indo, você está falando, eu estou indo. Não, pode ir, vai por aqui, entra ali. E a pessoa vai entrando, daqui a pouco chega. É a mesma coisa Deus comigo e com você. É isso que Ele quer que a gente confia nele. É isso que Ele quer que a gente descanse nele. É isso que Ele quer que nós nos entregamos totalmente a Ele. Confiamos nas promessas dele. A promessa dele é a mesma coisa que eu falar, me leva lá. É Ele falando, vai por aqui. Vai você, pega a sua família e vai por aqui. Pode ir. Confia em mim, eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei para onde eu estou te levando. Agora, se você estiver debaixo de uma mentira, se você estiver debaixo de desobediência, se você estiver com a sua família, a sua casa, no contexto geral, você estiver indo numa direção que é contrária à palavra de Deus, que é contrária à direção que Deus deu para a sua vida, você pode ter certeza que isso vai gerar uma confusão dentro de você. E a hora que você vê, está fora de controle. Deus, Ele está no controle de tudo. Ele está no controle da minha família. Ele está no controle da sua família. Eu já dei exemplo aqui. Existia uma promessa para a minha vida. Foram necessários 20 anos. Mas veio. Davizinho veio. 20 anos. Vocês acham que eu acreditava que ia vir? Eu e a Marilda já tínhamos desencanado disso já. Não vai ter. Mas Deus, Ele não tarda em cumprir com as suas promessas. Ela vem no tempo certo. Quem crê? Amém? Uma coisa que eu aprendo também com Jacó é a sua determinação. Pensa por um ponto, né? Não de dar o balão ali no irmão. Mas ele não desistiu, não. Ele falou, não, se ele está moscando aqui, eu vou. Se você olhar no contexto aqui agora que nós vamos ler, mostra a determinação de um cara que ele tinha condições de colocar de novo as coisas no lugar. Que é o terceiro ponto que eu quero falar com você. Ele nos ensina a lutar pelos nossos sonhos, por aquilo que nós amamos. Jacó, ele fez isso. Duas coisas que a gente pode tirar de lição do terceiro item, que é lutar pelos sonhos. Olha só que interessante. O primeiro, ele luta pelo seu amor.
por Raquel. Ele, parece que aí foi a vez dele ser engambelado pelo sogro. Você vê, né, como que é as coisas, o famoso troco na mesma moeda. Ele foi lá, conheceu Raquel, se apaixonou por Raquel e vai até o seu sogro e pede para casar. O sogro vai e fala, fica 7 anos aqui trabalhando para mim. E ele vai, fica 7 anos. Casou, beleza. E é interessante que a Bíblia fala que ele gostava tanto dela que os 7 anos foi como se fosse 7 dias, de tão rápido que passou. E ele desesperado, eu fico imaginando esse cara desesperado, 7 anos. Sogrão, e aí agora? Vou casar. Não, você vai casar com Lia, que a tradição é o seguinte, você casa com a mais velha. Puxa vida, tá bom, foi lá, casou com a Lia. Casou com a Lia, né? Se deitou com a Lia, na verdade. Aí passa uma semana, ele cobra. Cara, e aí? Você prometeu a Raquel, eu trabalhei para você 7 anos. Tá bom, então você vai trabalhar mais 7 anos e você pode se deitar com Raquel. Aí ele passa mais 7 anos trabalhando, se deita com a mulher dele, original com Raquel, mas aí ele passa a ter 2 mulheres, Lia, que é a irmã mais velha, e Raquel. Então são 14 anos ali para que ele pudesse cumprir com aquilo que ele recebeu, que era construir a família a partir de Raquel, mas veio Lia junto. E a gente vai entender que lá na frente, todos os seus filhos, né, os 12 filhos dele, vieram através dessas 2 mulheres, que são as 12 tribos de Israel. Essa é a primeira coisa. E isso que eu aprendo com ele nesse destaque. Ele não desanimou, não. Ele tinha a promessa, tá bom, então vou. Precisa trabalhar para o Senhor? Eu vou trabalhar. Ele não desanimou do sonho dele, não. Ele não desistiu. E quantas vezes a gente vê a família indo para o buraco e a gente não luta por aquilo. E a gente não busca em Deus, persevera em Deus, se torna determinante aquilo na nossa vida, porque é o bem maior que nós temos. A gente não pode se contentar em ver a nossa família se perdendo, não. A gente não pode, trazendo, né, para o nosso contexto hoje, a gente não pode permitir isso. A gente precisa continuar insistindo, de joelho dobrado, buscando a Deus, clamando a Deus, para que a nossa família seja alcançada, para que eles possam receber também a mesma bênção de Abraão. A segunda coisa, dentro desse tema, né? Tanto tema, 3 coisas de 3, e agora 2 do terceiro aqui, mas vai dar tudo certo. Gênesis 32, 24 diz assim: E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominar Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de forma que a deslocou enquanto lutava. Então o homem disse: Deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: Não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: Qual é o seu nome? Ele: Jacó. Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: Seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens, e venceu. Prosseguiu Jacó: Peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: Por que pergunta o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: Vi a Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada. Olha só que coisa louca. O cara para ali, um anjo na frente dele ali, e ele começa a lutar e não desiste, enquanto a bênção dele não chegar. Enquanto ele não receber aquilo que foi prometido para ele, ele não ia largar aquilo ali. Torno a dizer, quão grandes são os desafios na nossa vida que faz a gente ficar paralisado a ponto de desistir, desanimar no meio da caminhada, ou falar que não tem mais jeito, fulano não tem mais jeito, minha família não tem mais jeito, e desanimar. Será que são tão desafiadores assim, a ponto de eu não confiar que Deus é muito maior que esses problemas que eu estou enfrentando e que Ele pode derrubar qualquer gigante na minha frente para que eu possa receber minhas bênçãos? Será que de fato nós não estamos desistindo facilmente das lutas e deixando de alcançar as bênçãos?
Uma coisa eu falo para você, se Deus ele cumpriu, ele é fiel em cumprir. O que retarda a gente de receber as bênçãos somos nós mesmos, que no meio do caminho começa a desanimar. Cada vez vai ficando mais longe, cada vez vai ficando mais longe, sendo que a gente já podia estar usufruindo disso daí mais rápido. Ele luta pela sua bênção da parte de Deus. Ele luta, busca uma vitória espiritual. Ele não desanimou, não. O anjo trocou o nome dele. Falou, agora você não vai mais chamar Jacó, você vai chamar Israel. E a gente ainda fala, né? Abraão, Isaac e Jacó. Costuma por hábito falar. Mas já não é. Abraão, Isaac e Israel. Sua vida não podia continuar como um enganador, um usurpador. Jacó estava representando ali aquele homem que enganou o irmão, que ouviu a voz da mãe e enganou o irmão, que fez o que fez. Não, Deus deu uma nova identidade para ele, deu uma nova chance para ele. E a partir dele ali, a partir dos seus filhos, iniciou-se a nação de Israel. Agora ele era um príncipe, lutou, prevaleceu, foi reconhecido por uma autoridade dos céus. Meu amado, lute todas as vezes que for necessário para que a sua vida seja abençoada, para que a sua família seja abençoada. Não desanima, não. Não desanime diante do primeiro desafio, não. Qualquer probleminha que levanta, meu Deus, e agora? Situação financeira foi para o buraco. Calma. Minha família está se perdendo, meu marido não quer mais ir para a igreja. O que eu faço? Dobre o seu joelho, busque a Deus. Não desanime. A palavra é, não desanime. Persevere, você já tem a promessa. Cristo morreu por mim e por você. A promessa já foi lançada. Agora é só a gente agarrar para que a nossa família seja abençoada. É só a gente continuar seguindo. Não importa o histórico da sua família. Deus tem poder de mudar tudo. Verdades vergonhosas. De repente você vem num contexto que você não se orgulha. De repente você vivia numa família que era alcoólatra, era drogado, enfim, não sei. Mas Deus ele tem o poder e a capacidade de reverter isso. Está na minha mão e na sua. Como eu disse, não pega esse contexto somente para a família, marido e mulher. Entenda que você, filho, é um agente para a sua família abençoada. Entenda você, mulher, que você é um agente para a sua família. Entenda você, homem, que você é um agente para a sua família. Ele muda o nome de Abrão para Abraão. De Jacó para Israel. Ele troca. Já não é mais aquilo que você representa. Agora você tem uma nova identidade. Eu e você temos uma nova identidade em Cristo. Eu e você agora pertencemos ao reino de Deus. Eu e você agora temos esse mesmo direito. Eu creio que hoje famílias estão recebendo uma graça de Deus para romper em nome de Jesus. Eu creio. Eu creio. Como eu disse, não está acabando aqui o Famílias Abençoado. Está dando início. Nós aprendemos que da onde começou a ser gerada uma nação, através de Abraão, através de Isaac, seu filho Isaac, e através de Jacó, Israel, todas as dificuldades que eles passaram, todas as lutas, eles foram fiéis, eles se manteram ali, eles foram persistentes, eles foram obedientes. Tudo isso que nós aprendemos, nós temos que trazer para a nossa família como um ensino. Da gente confiar em Deus, de seguir a Deus, de sacrificar o que tem que ser sacrificado para que a minha família seja abençoada, de entender o que é um casamento saudável, um relacionamento saudável, de entender o que são as coisas de Deus, ter discernimento das coisas de Deus para a minha família, para mim saber que a minha família não está indo debaixo de uma mentira, mas sim diante de uma verdade, que é a verdade que é a palavra de Deus. Invista em sua família, seus filhos, sua esposa, genro, nora, todo mundo. Invista. Netos. Seja o Abraão da sua casa. Seja aquele que recebeu uma palavra hoje e a partir de hoje você vai dobrar seu joelho. Senhor, para onde o Senhor quer que eu vou, eu vou. Pode falar que eu vou. O Abraão aqui não é somente o fato de ser um sacerdote, mas ser você, o Abraão. A partir de você, Deus começar a agir na sua família. Assim como ele tirou da casa dele ali, tirou da sua parentela, mas falou, a partir daqui vai criar uma nação.
Deus enxergou um potencial nele. E Deus está enxergando um potencial em mim e em você hoje. Comece hoje. Deus está mandando alguém hoje a se levantar, a tomar posse dessa palavra. Gerações serão abençoadas através da sua vida, através daquilo que você está aprendendo hoje, que você recebeu, que nós lemos em Gálatas, o acesso que nós temos. Construa a fé em seu lar. Faça daquele lugar um ambiente de fé. Faça daquele lugar um ambiente de ensino. Lute por aquele espaço. Não permita que o inimigo fique colocando coisas na sua família, na sua casa. Não. Blinde a sua casa. Se encha do Espírito Santo para que você tenha discernimento de ver que onde o inimigo tentar entrar na sua vida, ele não vai ter força. Você é o líder lá. Você que está recebendo essa palavra. Você é aquele que está recebendo essa unção. A mesma unção a mesma bênção que Abraão recebeu, a mesma palavra que ele recebeu, você vai receber nessa noite. Você está recebendo a partir de agora. E através de você, a sua família, a sua geração vai ser abençoada. Em nome de Jesus, amém? Você pode ficar de pé, dar um aplauso ao Senhor aí?